A janela de inverno na Europa bombou. Muitos jogadores trocaram de clube. E um desses jogadores me chamou muito a atenção nessas transferências, que foi o Luís Dias saindo do Porto e indo para o Liverpool. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como e por que eu acho que Luís Dias foi a melhor contratação da janela de inverno da atual temporada. Fala galera do Bruno Pet na área para mais um vídeo, e hoje falando um pouquinho sobre a transferência de Luís Dias do Porto para o Liverpool. Muitas contratações foram feitas nessa janela de inverno. O Vlahovic saiu da Fiorentina e foi para a Juventus. O Bruno Guimarães saiu do Lyon, da Ligue 1, para ir para o Newcastle para jogar na Premier League. O Ferran Torres deixou o City para ir para o Barcelona. O Bentancur saiu da Juventus para ir para o Tottenham. Enfim, algumas movimentações importantes, mas que na minha opinião nenhuma delas foi tão importante quanto a contratação do Liverpool do jogador colombiano Luís Dias. Vamos então entrar já direto nas características do Luís Dias para vocês entenderem um pouquinho do porquê que eu acho que ele foi uma baita contratação do Liverpool. O Luís Dias, ele é um ponta destro, mas que joga preferencialmente do lado esquerdo e que tem um 1 contra 1 muito forte, ou seja, ele consegue driblar com muita facilidade os seus adversários. Repara nesse lance aqui como ele vai receber o passe, antes da bola chegar ele já está perfilando o corpo, fugindo da pressão do jogador que vem de trás e orientando para partir para cima desse duelo 1 contra 1 contra o lateral. E ele tem essa característica que é bem importante no jogo dele, que é ele dá um tapinha, ele dá uma alongada na bola bem de leve para induzir o adversário a tentar dar o bote, e quando o adversário começa a fazer o movimento de dar o bote, ele dá um tapa na direção contrária para poder, nesse caso aqui, jogar em direção à linha de fundo, e aí o adversário que tentou dar o bote fica para trás completamente e ele consegue se desvencilhar da marcação nesse 1 contra 1. Mas além dele dar esses tapas em direção à linha de fundo, ele também é muito forte nessa diagonal de fora para dentro, ou seja, ele recebe aberto e faz o drible em direção ao corredor central, para poder abrir para tentar chutar, para poder tentar abrir para tentar fazer um cruzamento na área. Ele faz muito essa diagonal de fora para dentro. Inclusive, por conta dessa característica muito forte do Luís Dias de cortar de fora para dentro, o Porto tinha alguns mecanismos interessantes que o Liverpool pode inclusive utilizar também com o Jürgen Klopp para poder potencializar essa jogada do Luís Dias, que é, no momento em que ele recebe a bola, um companheiro que está no meio campo, ele faz esse arraste de marcação, faz esse ataque à profundidade, atraindo o marcador e liberando esse espaço no meio, que é justamente o espaço para onde o Luís Dias vai cortar, vai fazer o drible. E aí fica mais fácil, fica mais difícil do adversário conseguir colocar uma cobertura ali, tendo em vista que a cobertura foi arrastada por um companheiro do time dele. Mas o Dias é um cara que tem um repertório muito vasto, então tem um drible também que é bem característico dele, que é ele corta para dentro, fingindo que vai fazer essa diagonal. A partir do momento em que o adversário perfila o corpo totalmente em direção ao corredor central para tentar fechar o chute, ele dá um tapa de letra para jogar em direção à profundidade, mata completamente o adversário, porque o adversário tem que fazer um giro de quase 180 graus para conseguir tentar acompanhar esse drible bem técnico e bonito que o Luís Dias tem, muito característico no jogo dele. Uma questão negativa em relação ao jogo do Luís Dias é que sempre quando ele leva em direção à linha de fundo, ele costuma ter alguma dificuldade de jogar com a perna esquerda. Muitas vezes ele tenta acabar cruzando com a própria perna direita, ele não tem muito essa ambidestria a seu favor nesse ponto. Então, por mais que ele leve muitas vezes a linha de fundo, na decisão ali, na hora de fazer o passe ou fazer o cruzamento ou até finalizar de canhota, ele não tem isso muito forte no jogo dele. Porém, além de conseguir romper e atacar a última linha conduzindo a bola, ele também sabe fazer esses ataques à linha defensiva do adversário sem a bola, no espaço. E isso é uma característica muito forte do Liverpool, do Jürgen Klopp. Vamos ver esse lance aqui, por exemplo, como o Porto vai trabalhando a jogada pelo meio, o Luís Dias fica ali esperando o momento certo de agredir a última linha. Quando ele vê que há essa possibilidade de receber o passe, ele ataca as costas da última linha e recebe em condições muito boas de cruzar por meio da área. Esse outro lance aqui eu quis trazer porque dá pra gente fazer um paralelo muito legal com o que pode fazer o Luís Dias no Liverpool. É um outro ataque do Luís Dias às costas da última linha, mas a partir de uma movimentação
do atacante de arrastar os zagueiros do adversário. Então o atacante faz esse desmarque de apoio, ou seja, atraindo os dois zagueiros. O Luiz Dias tem essa percepção e faz o facão nas costas desses zagueiros, justamente no espaço que foi gerado a partir desse apoio, desse desmarque de apoio do atacante, acaba recebendo ali em boas condições de finalizar. E por que eu estou falando que esse lance é muito característico, eu queria trazer aqui? Porque o Firmino, quando ele joga pelo Liverpool, como falso 9 principalmente, ele faz muito essas movimentações, abrindo espaços por dentro para as diagonais do Mané e do Salah. O Luiz Dias, o colombiano, também pode fazer muito bem essas diagonais, como a gente acabou de ver aqui nesse lance dele fazendo exatamente essa movimentação ainda pelo Porto. E um aspecto muito importante do Luiz Dias, que talvez tenha feito ele dar esse salto maior na carreira na atual temporada, 2021-22, é que o número de gols dele aumentou muito nessa temporada. Nas duas primeiras temporadas dele no Porto, ele fez ali na primeira temporada uma média de 0,24 gols por jogo, na segunda uma média de 0,25, mas na atual temporada ele dobrou essa média e está fazendo um gol a cada 2 jogos, com a média de 0,5 gols por jogo. Ter pontas que consigam finalizar bem e marcar gols é muito importante para esse time do Liverpool. Mané e Salah e também o Diogo Jota, que está sempre ali volta e meia jogando pelas pontas, são jogadores que marcam muitos gols. Então o Luiz Dias ter agregado isso ao jogo dele pode ter sido fundamental para o Liverpool aumentar ainda mais o interesse no Dias e querer levar ele para lá. Inclusive, se a gente comparar essa média do Luiz Dias na atual temporada com a média dos outros pontas do Liverpool também nessa temporada, a gente vai ver que o Luiz Dias só não é melhor do que o Mohamed Salah, que tem uma média absurda de 0,69 gols por jogo. O Mané e o Diogo Jota têm médias um pouquinho abaixo, com o Jota tendo 0,47 e o Mané tendo uma média de 0,45 gols por jogo, ambas menores do que a média de 0,5 do Luiz Dias. Então agora que a gente já entendeu todas as características do futebol do Luiz Dias, por que eu acho que ele foi uma das melhores contratações? Porque além dele ser um excelente jogador, ele encaixa muito com as ideias de jogo do Jürgen Klopp. Então, essa questão do ponta que joga com o pé trocado, o Luiz Dias que é 10, joga mais pelo lado esquerdo. O cara que sabe fazer essa diagonal de fora para dentro com a bola. O cara que sabe fazer essa mesma movimentação em diagonal de fora para dentro, mas também sem a bola, atacando os espaços. É um jogador que tem uma intensidade muito forte, ele é muito veloz, ele é muito ágil, que é bem característico desse trio de frente, desse ataque que o Klopp gosta de usar no Liverpool. E ainda é um jogador que tem uma entrega defensiva muito forte. É bem verdade que o Porto do Sérgio Conceição tem um esquema de marcação bem diferente do Liverpool do Klopp. O Sérgio Conceição ele trabalha muito mais um bloco mais baixo, ele gosta de trabalhar ali em linhas médias e tal. E o Luiz Dias é um cara que recompõe muito bem, ele tem essa noção e essa entrega para poder vir e recompor. Com o Klopp ele vai marcar numa linha mais alta, usando essa intensidade muito mais em blocos superiores, mais avançado no campo. Mas só dele já ter essa chavinha na cabeça dele de que quando o time está sem a bola ele precisa marcar com muita intensidade, e ele tem muita intensidade, já facilita o trabalho para o Klopp poder adaptar a cabeça do Luiz Dias a saber marcar na forma com que o Liverpool marca. Bom, uma questão que fica no ar é: quem joga pelo lado esquerdo no Liverpool normalmente é o Sadio Mané, que é um dos principais jogadores do time já há alguns anos. Então fica essa dúvida, o Luiz Dias é um jogador que veio caro, será que dá para ele jogar junto com o Mané no time? E a verdade é que sim, até dá. Apesar do Mané jogar principalmente ali pela ponta esquerda, o Mané ele tem sido cada vez mais um jogador que joga mais por dentro, ele tem caído mais por dentro, ele tem deixado ao longo do tempo de ser ponta para virar quase que um atacante, muitas vezes até um segundo atacante, jogando ali mais naquela zona do meio espaço, que é aquela zona entre o corredor central e o corredor lateral. E isso passa muito também pela evolução do modelo de jogo do Klopp dentro do próprio Liverpool. O Liverpool, que já foi um time de muita transição, de muito contra-ataque há 3, 4 temporadas atrás, hoje o Liverpool é um time que passa mais, cada vez mais tempo com a bola, cada vez mais tempo com posse, trabalhando com um pouco mais de paciência no ataque. E essa mudança de posicionamento do Mané dentro dessa evolução do modelo de jogo do Liverpool, essa centralização do Mané passa um pouquinho por isso. Então dá para imaginar, por exemplo, o Luiz Dias funcionando bem como um ponta esquerda mesmo, bem no corredor lateral, e o Mané de repente às vezes até sendo o 9 do time, ou sendo um segundo atacante ali ao lado do Firmino, ou do Jota, ou do próprio Salah, que já jogou como mais centralizado também. Mas independente de se dá para jogar os dois juntos, se só vai jogar um, a verdade
verdade é que o Liverpool ganha muito mais agora uma opção no ataque. O Liverpool teve problema ao longo das últimas temporadas de, quando perdia um dos 3 jogadores do trio de ataque, Salah, Mané e Firmino, caía muito a qualidade. O Liverpool não tinha um elenco muito equilibrado. Isso melhorou muito com a contratação do Diogo Jota algumas temporadas atrás, que foi esse cara que entrou na rotação dos 3 atacantes, mas a verdade é que com a chegada do Luís Dias, o elenco fica ainda mais equilibrado. Porque se não jogar 2 desses 3 atacantes principais do Liverpool, você tem no banco opções como o Diogo Jota e como o Luís Dias, que são 2 opções muito interessantes para você manter o nível do time, mesmo perdendo peças muito importantes. É claro também que o Luís Dias deve passar por uma adaptação até pessoal, adaptação à liga, adaptação ao país, isso talvez demore um tempo maior para ele poder de fato ganhar mais minutos nesse time do Liverpool, mas para mim não tem nenhuma sombra de dúvidas de que o Luís Dias foi a melhor contratação disparado dessa janela de inverno da atual temporada europeia. Bom, mas eu queria ouvir de você agora. Coloca aqui nos comentários se você concorda comigo que o Luís Dias foi de fato a melhor contratação dessa janela ou se você acha que foi alguma outra contratação de algum outro time, de algum outro jogador, mas eu já adianto que vai ser bem difícil você me convencer de que o Luís Dias no Liverpool não foi a melhor contratação dessa atual janela de inverno.